Canal Spoiler News. Ouça a entrevista da Band News FM com a procuradora da Lava Jato, Silvana Battini César Góes. Obrigado por nos atender e vir aqui ao estúdio da Band News FM no Rio. Bom dia a todos os ouvintes, é um prazer, obrigada pela oportunidade. A gente convidou a Silvana para poder falar sobre algo que a gente tem que ficar muito atento essa semana e principalmente amanhã, pois há previsão amanhã de começar o julgamento no Supremo Tribunal Federal de algo que, na opinião de muitos, inclusive a minha, é uma pá de cal na Operação Lava Jato. O Lava Jato completa agora 5 anos, desde o seu começo, enfim, em Curitiba, no Paraná. No Rio de Janeiro temos 2 anos e meio de Lava Jato, e quem imaginava que uma operação poderia colocar atrás das grades pessoas como Sérgio Cabral, como Eduardo Cunha. A Lava Jato pode ter diversas coisas a corrigir, a evoluir, como qualquer outro processo, ainda mais dentro de uma democracia, mas era inimaginável há 5 anos você olhar para frente e ver a quantidade de grandes figuras. São 200 colaborações fechadas, temos dezenas e dezenas de presos, um volume assustador, enorme. Talvez muito ainda a se devolver, mas devolvidos já, ressarcidos aos cofres públicos, enfim, investigações que andam a todo vapor e que inclusive apontam para frente em caminhos promissores nesse combate à corrupção. Porém, amanhã no Supremo Tribunal Federal começa o julgamento, uma decisão pelos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, e aí quem fala sou eu. A gente sabe que claramente tem alguns ali que são completamente contrários à Lava Jato, nas suas teorias, nas suas decisões, trabalham incansavelmente para poder barrar e parar a Lava Jato, e aí eu de novo vou citar o ministro Gilmar Mendes, mas de qualquer forma a gente tem amanhã no Supremo Tribunal Federal uma decisão importantíssima que a doutora Silvana vai explicar melhor para a gente, mas em linhas gerais pode fazer com que crimes hoje julgados no Ministério Público Federal e na Justiça Criminal, enfim, Justiça Federal, em cima desses crimes, e aí você tem forças-tarefas, você tem varas especializadas, você tem gente que estudou e se especializou para combater isso e que vem acompanhando todo esse processo, mas que passem muitos dos crimes que possam ter alguma ligação ali eleitoral a serem julgados pela Justiça Eleitoral. E aí, por que é uma pá de cal? Não é aqui uma crítica à Justiça Eleitoral no sentido de que na Justiça Eleitoral nada vai acontecer, a Justiça Eleitoral é comprometida. Não. A Justiça Eleitoral, ela não é, volto a dizer, minha opinião, preparada para isso. Ela não está preparada para isso. Em todos os sentidos. Você tem forças-tarefa hoje funcionando a todo vapor e que estão resultando no que a gente está vendo. Doutora Silvana, amanhã, primeiro, como que foi parar essa discussão lá? Como é que essa discussão surgiu e amanhã se torna, então, um julgamento, uma decisão no Supremo? Bom, na verdade, essa era uma discussão que estava, digamos assim, sendo travada há muito tempo, mas só ganhou essa dimensão agora porque a Lava Jato chegou a um determinado ponto. Vamos imaginar o seguinte, quando a Lava Jato estourou em 2014, havia muitas frentes de batalha a serem travadas. Então as defesas, os acusados foram tentando de várias formas barrar a Lava Jato, inclusive a classe política também tentando trabalhar com medidas legislativas que barrassem. Nada disso deu certo e a Lava Jato acabou prosperando, chegou a um ponto que nunca tinha chegado. E aí então surge essa, digamos assim, essa é uma última tentativa de tentar barrar a Lava Jato. Era uma situação que estava lá parada e a gente imaginava que um dia ela fosse chegar. Porque o que aconteceu? A Lava Jato, desde o início, mostrou uma vinculação muito forte entre a corrupção e os processos eleitorais, as campanhas eleitorais. Desde o primeiro momento da Lava Jato, ficou claro que parte da propina paga aos agentes públicos vinha na forma de financiamento de campanha. E esse financiamento de campanha, na maioria das vezes, era clandestino, né? Era através do Caixa 2. Então, o Caixa 2 de campanha sempre esteve presente desde as primeiras fases da Lava Jato. E é bom saber que esse Caixa 2 configura um crime eleitoral. E nós temos no Brasil esse desenho um pouco inédito, um pouco não, totalmente inédito no Brasil, temos uma justiça eleitoral
que se ocupa de crimes. O razoável seria imaginar uma justiça eleitoral preocupada apenas com as questões do processo eleitoral, da campanha. A nossa justiça eleitoral julga também crimes. Mas quando essa competência da justiça eleitoral para crimes foi concebida, lá atrás, há muitos anos, na década de 30 ainda, era um outro Brasil, e crime eleitoral era aquele crime do mesário que não comparece, do título que da foi... compra do voto, da compra do voto. E não uma grande conexão com crime organizado, como a Lava Jato apresentou. De quadrilha, de esquema realmente de organização criminosa. Então, imaginar que uma organização criminosa desse porte, crimes tão complexos, possam ser hoje apurados e julgados na justiça eleitoral, é um risco muito grande, porque a gente olhar para trás. A justiça eleitoral é uma justiça periódica. Ela se ocupa dos processos eleitorais. Os juízes que compõem a justiça eleitoral não são juízes de carreira como juízes eleitorais. Eles são juízes de direito que acumulam a função de juiz eleitoral. E que firam temporariamente no cargo, 2 anos. Né? 2 anos. Imagina isso, alguém responde por um processo, aí você troca em 2 anos para outro. E não é só isso, você não vai ter um juiz eleitoral exclusivamente juiz eleitoral. Um juiz eleitoral, ele acumula sua função como juiz de uma vara de família. Então, como é que você vai pensar que processos dessa complexidade, imagina Sérgio Moro quando era juiz, ou Bretas aqui no Rio de Janeiro, tendo que julgar casos de direito de família, direitos de vara de fazenda pública, e no final da tarde ir lá na vara eleitoral para decidir as questões da Lava Jato. Isso é impensável. Silvana, agora em relação à parte prática, né? O ouvinte que está ligando o rádio agora, a gente conversa com Silvana Battini César Góes, ela que é procuradora, responsável também pela Lava Jato aqui no Rio de Janeiro, está ao vivo aqui no nosso estúdio. É possível, por exemplo, desmembrar esses processos? A parte criminal fica com a Justiça Federal, como já vem acontecendo, e somente essa parte eleitoral ficar com o tribunal? Essa na verdade é a pretensão do Ministério Público Federal. Porque nós temos uma regra escrita no Código de Processo Penal e no Código Eleitoral, e é esse que é o grande problema. É bom lembrar, o Código de Processo Penal é de 1940, o Código Eleitoral é da década de 60. Essa regra diz que quando houver crime eleitoral conexo com um crime comum, por exemplo, um caixa 2 conexo com um crime de corrupção, eles devem ser reunidos e devem ir para a Justiça Eleitoral. Essa, de fato, é uma regra escrita. Só que o que acontece? Essa regra foi escrita antes de existir Justiça Federal no Brasil. Em 1940, quando essa regra foi escrita, não havia Justiça Federal no Brasil. Depois, a Justiça Federal volta a existir na década de 60, e depois a Constituição de 88 vem dizendo, olha só, a Justiça Federal é a justiça competente para os crimes que envolvam problemas com a União, dinheiro da União, agentes da União. Então, o que se está pretendendo é que o Supremo reconheça que essa regra do Código de Processo Penal lá da década de 40 não foi recepcionada pela Constituição. A Constituição é soberana em relação a isso. Exatamente. O que se pretende é que o Supremo reconheça que a Constituição mudou esse estado de coisas e que, portanto, crimes como esses da Lava Jato ou outros crimes de corrupção sejam julgados na Justiça Comum. E aí o crime eleitoral iria para a Justiça Eleitoral, o caixa 2 vai lá para a Justiça Eleitoral, mas o crime comum fica na Justiça Federal. Mas é importante que o Supremo vá além. Não basta ele determinar a separação. É preciso que o Supremo, porque numa hora quando você está investigando um grande caso de corrupção que envolva um caixa 2, é muito complicado você saber até que ponto aquele caixa 2 foi realmente corrupção, até que ponto aquela corrupção foi realmente um crime eleitoral. Na hora, você tem fatos e pessoas todas misturadas. E você precisa ter um bloco de pessoas, quer dizer, um grupo de pessoas voltados para aquela investigação. Então é preciso que o Supremo diga claramente que quem faz essa separação para dizer é só caixa 2 ou é também corrupção, seja a Justiça Federal. Porque não adianta dizer separa, mas quem é que vai separar? Na hora que você está diante de um fato, quem é que vai começar a investigar?
É o Ministério Público Federal ou é o Ministério Público Eleitoral? Não, imagine aí se isso acontecesse, o que os advogados iam passar a fazer para ligar tudo com Caixa 2, tudo com crime eleitoral e puxar para a Justiça Eleitoral. Eles iam, como fazem, diversas tentativas. Aliás, a doutora Silvana disse que, na opinião dela, enfim, essa é a última tentativa de tentar minar, enfim, e barrar a Lava Jato. Eu diria um pouco menos otimista, que eu acho que essa é a do momento e que caso não avance, eles vão... De fato, a expressão melhor não é que seja a última, mas é que seja a mais recente, a mais nova. Os honorários são muito bons, doutora, para você deixar de lado. Você pode ter certeza que a letra ou as vírgulas, elas sempre são utilizadas ali para tentar, de alguma forma, manipular e mudar o entendimento do jogo para prejudicar a Lava Jato. Eles não vão parar, de forma alguma, de tentar minar e conseguir interromper um processo como esse, que no Rio de Janeiro, como a gente já viu, até por delações que estão acontecendo, e a gente está vendo aí, inclusive agora até o próprio governador Sérgio Cabral começando, enfim, a falar, será que vai realmente falar tudo que sabe? Mas de qualquer forma, você olha para frente, não só no Rio, mas até com outras expectativas, quem sabe a delação de Paulo Preto no São Paulo, depois de condenado a mais de 170 anos de prisão, de ainda para frente um manancial de informação, de processos, de tudo que a gente pode continuar nessa trilha do combate à corrupção. Porque 5 anos depois, a gente sim tem avanços, claro que eles são, mas ninguém é inocente de achar que a corrupção não está mais enraizada e acontecendo nesse momento, enquanto a gente está conversando em alguma prefeitura, câmara, então tem algum bandido safado fazendo a mesma coisa. Exatamente. E é por isso que esse julgamento de amanhã, ele precisa ser compreendido, né, na gravidade que ele tem, porque não é só um problema da Lava Jato atual. A depender do que o Supremo decidir amanhã, na verdade, a gente pode projetar um futuro de combate à corrupção muito mais complicado. Então, o problema não se encerra na Lava Jato. O problema se encerra num desenho institucional brasileiro que precisa melhorar. Essa questão de tentar empurrar tudo para o crime eleitoral, para a Caixa 2, ela não é recente, na verdade. No Mensalão, quando o Mensalão estourou, a primeira coisa que os políticos começaram a querer sustentar, as defesas, foi só a Caixa 2. Isso foi só a Caixa 2. Porque era uma coisa assim, todo mundo faz. Usual na política. Usual, era quase uma conduta assim, socialmente aceita. Todo mundo faz. Então, isso já foi uma tentativa que não vingou. Né? Porque o Supremo disse, não é só a Caixa 2. Caixa 2 é crime também, mas tem outras coisas envolvidas. Agora, o problema é a gente imaginar que desde o Mensalão nós estamos falando sobre isso, sobre os vínculos de financiamento de campanha com esquemas de corrupção. A Lava Jato já está há 5 anos na rua mostrando isso e nós ainda aqui estamos discutindo e tendo essa dificuldade para tratar desse problema. Já era hora do Congresso Nacional ter legislado. Claro. Tratado dessa questão e evitado um embate judicial como esse. 5 anos é tempo suficiente. Né? Agora, Silvana, tem como prever já uma postura? Porque normalmente a gente já consegue ter, pela linha, né, de atuação dos juízes, uma ideia. Pelo que você consegue observar, você já consegue ter alguma definição em mente ou está completamente indeciso? Ou é aquele ditado de que cabeça de juiz é igual a bunda de neném, a gente nunca sabe o que vem? O Supremo Tribunal Federal hoje foi bem definido como sendo hoje um tribunal são 11 tribunais, né? Isso na FGV, o professor Joaquim Falcão, ele vem sustentando essa ideia e hoje a gente já pensa que não são só 11, já são 15. São 11 ministros, são 2 turmas, é uma presidência, é um pleno. Então, é muito complicado a gente fazer qualquer tipo de previsão. A segunda turma já estava sustentando que a questão é eleitoral e estava remetendo os processos para a Justiça Eleitoral. Então, a gente sabe que a maioria dos ministros da segunda turma já tem uma posição definida pela preponderância da Justiça Eleitoral. Agora, esse julgamento vai ser do pleno, então na primeira turma a gente precisa aguardar. Normalmente a primeira turma ela é mais favorável. A segunda turma, inclusive, parece que esse ano muda, né? Porque eu acho que Carmen Lúcia passa a integrar a segunda turma. Já está, mas a gente ainda assim são composições muito dinâmicas. E nós estamos falando de uma interpretação de um Código de Processo Penal. Eu não arriscaria. Agora, eu tenho confiança, eu tenho uma esperança muito forte
da responsabilidade que os ministros têm diante de um caso gravíssimo como esse. Todos eles já passaram pelo Tribunal Superior Eleitoral, sabem como que a justiça eleitoral funciona, no sentido de ser uma justiça não perene, uma justiça de transição, uma justiça, tribunais transitórios. Então sabem que uma justiça eleitoral não comporta grandes investigações. A segunda turma, e aí é o Rodolfo que está falando, a segunda turma no ano passado era tida para muitos advogados como uma grande esperança de presos aí nesse combate à corrupção, né? Doutora Silvana Battini Cesar Góes, Procuradora Regional da República do Ministério Público Federal. Nessa discussão que a gente está tendo, é importante também dizer o quanto que se preparou uma estrutura. Vocês hoje fazem parte de uma força-tarefa, ou seja, sair de uma Justiça Federal que se preparou para viver esse momento, que se preparou para enfrentar, porque não é mole, até pelos embates com os advogados, mas você monta uma estrutura que passa não só por pessoas, mas por equipamentos, por outros funcionários que são contratados e passam a participar disso, de um contato muito próximo com a Polícia Federal, que também tem uma força-tarefa no Rio, que passa a ter contato com a Justiça Federal, como o juiz Marcelo Bretas e a equipe dele, ou seja, isso como num time de futebol, ataque, defesa, meio campo e tal, uma coisa que tem que andar, enfim, caminhar, não adianta nada o Ministério Público Federal fazer uma força-tarefa se a Polícia Federal não colocar um agente para ajudar nos mandados. Não adianta nada a Polícia Federal botar uma força-tarefa se o Ministério Público Federal tiver um procurador ali atabalhoado, cheio de informações, sem conseguir dar conta de tudo que chega. Então é importante dizer que sair da Justiça Federal também nesse sentido é muito ruim, porque hoje a gente tem ali estrutura para entrar e mesmo assim a gente sabe que tendo a estrutura o quanto que é difícil dar conta de tudo. Não é suficiente. A Lava Jato é resultado de um processo histórico mesmo, de construção institucional. E veja, o Ministério Público Eleitoral tem diante de si tarefas muito grandes, muito sérias. Lidar com eleições no Brasil hoje, eleições tão judicializadas como a gente tem, já é uma tarefa muito grande. A Justiça Eleitoral tem que enfrentar inúmeros processos típicos das eleições e a gente, cada 2 anos, quando a gente vê, a gente sabe como é que são essas coisas. Agora, então é uma justiça que tem diante de si tarefas muito importantes. Então elas não é uma justiça vocacionada para fazer investigação e para fazer julgamento de crime comum, de crime de corrupção. Tem um outro detalhe: a Justiça Eleitoral, os tribunais regionais eleitorais no Brasil todo, eles têm uma composição mista de 2 advogados que compõem esses tribunais. Advogados que continuam sendo advogados, mas que durante 2 anos são também, além de advogados, juízes eleitorais. Então imagina advogados julgando crimes comuns. Nada contra os advogados, são pessoas extremamente competentes, os membros dos tribunais regionais eleitorais são muito competentes, mas eles não têm as mesmas prerrogativas e muito menos as mesmas limitações que um juiz criminal precisa ter e que são definidas na Constituição. Então não é razoável você imaginar crimes complexos, crimes comuns sendo julgados por advogados. Claro. Silvana, temos muita participação de ouvintes. A Júlia está aqui selecionando algumas perguntas. Eu vou tentar juntar algumas dessas perguntas. Cuidado com essas suas perguntas. Queria já dizer antes o seguinte: doutora Silvana está aqui participando com a gente para falar sobre esse julgamento no STF amanhã, mas obviamente ela não pode dar informações de investigações. Não tem nada a ver com isso. Essas eu já até separei. A Carla, por exemplo, e o Harrison, os dois perguntam sobre Caixa 2, falam inclusive sobre a declaração do ex-juiz, o Sérgio Moro, de que seria um crime menos grave, e eles questionam se você concorda ou discorda dessa opinião. Olha, isso não é uma questão de concordar ou não concordar. É porque a lei brasileira estabelece essa diferença. O Caixa 2, ele não tem esse nome como crime, não existe um crime com o nome de Caixa 2. O crime que nós temos hoje no Brasil é de falsidade ideológica e eleitoral. E a pena prevista para esse crime é de 1 a 5 anos de reclusão. Já o crime de corrupção está previsto no Código Penal e a pena prevista para o crime de corrupção é de 2 a 12 anos. Então é a lei que estabelece essa diferença. O crime de corrupção é sim mais grave que o crime de Caixa 2. O que pode acontecer no caso concreto, é o que vem acontecendo, é a existência desses 2 crimes que podem ou não estar juntos no mesmo contexto.
Tem outra pergunta aqui, Rodolfo, só para fechar aqui. É o do Cláudio Martins, na verdade. Eu sou só a porta-voz do nosso ouvinte. Ele pergunta se de alguma forma o CNJ não pode fazer uma separação de competência ou se pode se posicionar de forma mais veemente em relação a isso. Não, o CNJ não tem. O CNJ é um órgão de controle administrativo. O CNJ não pode atuar nas questões dos processos em si, definir o que é o crime de corrupção, o que é o crime de Caixa 2, ou de quem é o competente para o quê. Essa é uma tarefa, na verdade, hoje do Supremo Tribunal Federal. O CNJ não é um órgão destinado a isso. Queria fazer uma pergunta também. Não é entrando no caso, mas eu queria entender, e talvez os ouvintes também que sempre perguntam sobre Sérgio Cabral. É usar o gancho, na verdade, de Sérgio Cabral para lhe perguntar uma coisa, procuradora. Sérgio Cabral começou a falar, deu algumas informações. Na minha opinião, nada de novo. Tal. Provavelmente vai continuar falando. Disse que agora está se sentindo mais aliviado e vai continuar falando. Se falar, aquilo ali é uma garganta profunda. Aquilo ali sabe demais do Rio de Janeiro e de tantos outros crimes. Eu queria só entender como é que funciona isso, esquecendo o exemplo dele, tá? Mas, por exemplo, como é que é essa colaboração? Você tem o caso do Jacó Barata Filho. Jacó Barata Filho também admitiu crimes, é empresário de ônibus e está devolvendo dinheiro. Mas como que funciona nessa avaliação do outro lado? Delação premiada é uma coisa, como é que é? Colaboração, como é que funciona? Ou seja, para as pessoas entenderem essa diferença entre quem realmente fecha um acordo de delação, e eu volto a te falar, não precisa citar caso nenhum, estou falando em hipótese, como que funciona na letra fria da lei isso? Uma coisa é delação. O que é uma contribuição? O que é o que pode diminuir a pena dele caso se entenda de que ele está realmente ajudando com informação nova? É bom, falando genericamente, né, de maneira abstrata, a figura do colaborador é completamente diferente daquela do réu confesso, não é? O colaborador, ele ostenta, na verdade, um status a partir de um acordo que ele estabelece com o Ministério Público. Então, esse acordo, ele vai e entrega provas, confessa os seus crimes, entrega outros componentes da organização e fecha cláusulas com o Ministério Público para obter algum benefício em troca. Então é uma troca mesmo, né? Então, dependendo do que ele entrega, o Ministério Público oferece benefícios. E esse acordo tem que ser submetido ao Poder Judiciário, que vai homologar ou não, olhando para essa espontaneidade, para a voluntariedade desse acordo e para a legalidade das cláusulas. Então, uma vez acordado aquilo, o réu que colabora, que faz essa delação, a delação é parte da colaboração. Entendi. Né? Quando o réu fecha um acordo de colaboração, ele se obriga a delatar e a entregar provas. Agora, o réu que decide espontaneamente confessar os seus crimes, sem que tenha estabelecido nenhum tipo de acordo prévio, ele simplesmente resolve admitir, a lei prevê uma circunstância atenuante e o juiz, na hora de fixar a pena, leva em consideração aquela confissão e reduz proporcionalmente a pena. Basicamente isso, mas sem nenhum compromisso prévio, e mesmo essa extensão do quanto vai reduzir é alguma coisa que fica na discricionariedade do juiz. Entendi. Fica numa interpretação dele. Exatamente. Não há nada acordo, não há nada assinado. Não. A confissão espontânea simplesmente chegou perante, vou resolver, vou confessar. Mas sem que tenha havido nenhuma troca estabelecida anteriormente. O juiz Marcelo Bretas fez isso recentemente, alegou isso da colaboração espontânea no caso da própria Adriana Anselmo, né? Ele falou que ela estava colaborando com as investigações e diante disso deu alguns benefícios, inclusive no primeiro momento a prisão domiciliar. Porque a lei estabelece esse benefício. O Código Penal já estabelece esse benefício e ele é muito anterior à própria lei da colaboração premiada. Olha, são 10h21, eu queria muito agradecer a doutora Silvana Battini César Góes, que é procuradora regional do Ministério Público aqui federal do Rio de Janeiro, procuradora regional da República, e conversou conosco. E mais uma vez para reforçar o foco da nossa conversa e o quanto que nós, cariocas, fluminenses, brasileiros, temos que ficar em atenção a essa discussão no Supremo amanhã. É muito importante que não avance essa tese de que os crimes, eventualmente com ligação eleitoral, Caixa 2 ou o que for, sejam totalmente vinculados, julgados e levados para a Justiça Eleitoral
eleitoral, que hoje não tem preparo e condições de tocar isso diante de tudo que foi explicado pela doutora Silvana e pela gente aqui, enfim, levantados pela gente aqui no programa de hoje. Vamos acompanhar com muita atenção esse julgamento amanhã em Brasília, que pode ser, como a gente falou, realmente uma derrota significativa para a Lava Jato. Eu recebi aqui do Mário, assessor do Ministério Público Federal, ele me mandou algumas informações impressionantes sobre, no Rio de Janeiro, já o tamanho da Lava Jato. 46 denúncias, 296 denunciados, quase 300 denunciados, 190 prisões preventivas, 39 temporárias, 466 buscas e apreensão. Olha o valor que já foi repatriado, enfim, de danos que eles puderam levantar. Quase 5 bilhões de reais de danos, né? Segundo as investigações, 4,95 bilhões. Com os acordos homologados, valores até agora ressarcidos e pagos, 575 milhões de reais que foram devolvidos, enfim, em multas compensatórias decorrentes de acordo de colaboração. Então a gente tem muita coisa, olha só, penas somadas, penas somadas, 665 anos. Cabral representa mais de um sexto disso aqui. O Cabral é um fenômeno realmente, né? E olha, essa entrevista está repercutindo, inclusive fontes da Justiça Federal entraram em contato para falar que acreditam e usaram essas palavras, pediram para não ser identificadas, mas falaram que seria péssimo para o andamento da Lava Jato, disseram que a Justiça Eleitoral não tem estrutura para esse tipo de decisão e que a Lava Jato seria uma das maiores prejudicadas, a Justiça Federal seria uma das maiores prejudicadas, disse que inclusive o próprio Sérgio Cabral há poucos dias disse em depoimento que todas essas ajudas de campanha, entre aspas, são dadas em trocas de contrato, que isso é corrupção, sim. Era maravilhoso. O Cabral lá atrás negava. Depois ele falou que era sobra de campanha. Agora já admitiu, só nesse iniciozinho de conversa com o juiz Marcelo Bretas, admitiu que os 100 milhões de dólares dos irmãos Shebá que estavam fora e foram trazidos são dele. Só dos irmãos Shebá. Tô falando do apartamento com dinheiro, de tudo que ele até agora conseguiu esconder, das joias. Olha quanto que esse cara roubou. Enfim, tenho certeza que não só os integrantes na Justiça Federal, inclusive as fontes da Thaís, e também a força-tarefa da Lava Jato, aqui representada pela doutora Silvana, conhecem muito bem e sabem o quanto que, para receber algum benefício, redução de pena, Sérgio Cabral precisa efetivamente colaborar. E ele sabe muito. Ele sabe muito. Pode não saber ou pode não ter ninguém para cima no esquema. Ele pode ser o topo da cadeia no esquema que ele comandava no Rio de Janeiro. Era o rei do Rio da corrupção durante aí um bom tempo, desde a Assembleia Legislativa até depois no governo do estado. Mas você tinha paralelamente muitos esquemas saindo dele ou que passavam por ele e eram irrigados por ele aqui no Rio de Janeiro. Se ele falar tudo que ele sabe, Sérgio Cabral, que vai ter de gente acordando cada vez mais preocupada no Rio de Janeiro às 6 horas da manhã. Doutora Silvana, muito obrigado pela sua participação. Tenho certeza que foi extremamente esclarecedor para as pessoas e importante a gente debater isso. E eu queria, obviamente, colocar a Band News FM totalmente à disposição, não só da senhora, como também de toda a força-tarefa, para que em momentos importantes de debate, de discussões, não só em votações ou o que for, a gente possa aqui conversar sobre esses assuntos e levar a população que muitas vezes, na loucura do dia a dia, não consegue ter contato com temas tão fundamentais e importantes, numa luta que a gente tem tido aí nesse combate à corrupção, a essa bandeira da ética, que a gente possa usar a Band News FM sempre como um veículo de comunicação para travar essas discussões e manter viva essa nossa esperança. Obrigado. Muito obrigada, eu agradeço. Canal Spoiler News. Para se manter atualizado e ser notificado com novas notícias, se inscreva no canal, ative o sininho e participe nos comentários. Se gostou, dê um like. Nos ajude divulgando o trabalho. Agradecemos pela sua participação.